louva e bendiz a Deus por sua misericórdia infinita, que, de muitos modos, tem se manifestado ao longo da história. Nessa Eucaristia, dentre tantas graças e benefícios recebidos, agradecemos especialmente a realização do colóquio A Educação Superior Católica à Luz do Instrumento Labores. Educar hoje e amanhã, uma paixão que se renova. Com a valiosa presença de renovados conferencistas e grande participação de professores, alunos e outros convidados, esse colóquio, realizado ao longo desta semana, possibilitou à Universidade Católica aprofundar os desafios e exigências de sua missão institucional no âmbito da missão evangelizadora da Igreja. Que o testemunho de coragem e firmeza do presbítero e mártir vietnamita Santo André Dung Lac, cuja memória a Igreja hoje celebra, nos ajude a perseverar na vivência da fé cristã na universidade e em todos os lugares, a despeito de provações e perseguições. Com alegria, cantemos.
Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas a todos aqui na Catedral Metropolitana de Campinas, de modo muito especial, todos aqueles que exercem na Pontifícia Universidade Católica de Campinas cargos de responsabilidade, os professores, alunos, funcionários, de modo muito especial, o nosso magnífico reitor, professor Germano Rigassi Júnior, o vice-reitor, padre Davi. Quero acolher todos os padres que aqui se fazem presentes para esta concelebração eucarística, os seminaristas da nossa arquidiocese, acolher com afeto Sua Excelência Reverendíssima Dom Wilson Tadeu, o arcebispo de Florianópolis, que nos dá a honra da visita, acompanhado também do padre Tarcísio Vieira. Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia se insere no contexto da realização do colóquio do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com o título A Educação Superior Católica à Luz do Instrumentum Laboris, Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova. E para este colóquio contamos com a presença de Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Giuseppe Versaldi, que nos visitou, nos visita e proferiu conferências em nosso colóquio do Núcleo de Fé e Cultura. Eminentissimo Signore Cardinale Versaldi, benvenuto alla Cattedrale Metropolitana di Campinas. Rivolgo il mio benvenuto anche al Reverendissimo Monsignore Francesco Massimo Pepe. Eminenza, sono lieto per la vostra presenza tra noi, lieto di manifestare a lei, a mio nome e a nome di tutta la comunità della Chiesa Cattedrale, la nostra comunione con tutta la Chiesa e il nostro amore verso San Pietro, il nostro amore a Papa Francesco. Le chiedo umilmente di impartire su di noi la benedizione da parte del Santo Padre, impartire anche su di noi. Benvenuto Eminenza e grazie di cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Prepariamoci a celebrare questa Eucaristia che conclude questi giorni intensi di colloquio all'altare del Signore, chiedendo perdono dei nostri peccati. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Dio, origine e fonte di ogni paternità, che hai reso fedeli alla croce del tuo Figlio fino alla effusione del sangue, i santi Andrea Dunclac e compagni martiri, per la loro comune intercessione, fa che diventiamo missionari e testimoni del tuo amore fra gli uomini per chiamarci ed essere tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Disseram a mim, João: estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma, enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue, e quantas vezes elas quiserem. Podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas, felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois esses 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos 2 profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte, vinda do céu e chamando os 2. Subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos.
10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Parola del Signore. Queridos irmãos e irmãs, passo a proferir a homilia de Sua Eminência, Reverendíssima o Cardeal Giuseppe Versaldi, traduzida para nós nesta manhã. A passagem evangélica, hoje proclamada, nos ajuda a confirmar a nossa fé e esperança na vida eterna. Jesus, respondendo aos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, abre-nos um vislumbre da vida eterna que também ilumina o nosso presente. Jesus, com a autoridade de Sua palavra, dá fundamento à nossa esperança sobre a ressurreição dos mortos, ensinando-nos que o Deus que nos criou não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Indiretamente, Jesus afirma que a morte não estava nos planos de criação, mas foi introduzida pelo pecado. Mas o pecado não tem a palavra definitiva, precisamente porque Deus permanece o Deus dos vivos, pois todos vivem nele. Justamente para restaurar a vitória do projeto de Deus, Jesus veio a este mundo e se fez homem, para tirar o pecado do mundo e assim eliminar até mesmo a morte, que é fruto do pecado. Mas as palavras de Jesus também nos dizem algo mais do que a simples afirmação da ressurreição dos mortos. Ao contrário da concepção judaica, que admitia a ressurreição como uma continuação da vida terrestre, com um acréscimo dos bens deste mundo, Jesus afirma uma certa descontinuidade entre esta vida e a eterna. Aproveitando-se da irônica casuística apresentada pelos saduceus, uma mulher com 7 maridos, Jesus afirma que aqueles que são julgados dignos da vida futura e da ressurreição dos mortos não assumem nem esposa nem marido. E a razão disto reside no fato de que eles não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Portanto, a vida eterna não é a extensão da vida terrena privada do seu término, mas uma vida em que haverá uma espiritualização do nosso ser, mesmo do nosso corpo, para poder participar na própria vida de Deus como seus filhos, porque são filhos da ressurreição, são filhos de Deus. São Paulo retoma este conceito do corpo espiritual após a ressurreição, quando afirma que o corpo é semeado corruptível, mas ressurge incorruptível. É semeado na miséria, mas ressurge na glória. É semeado na fraqueza, mas ressurge na potência. É semeado um corpo animal natural,
mas ressurge corpo espiritual. Esta é uma revelação que superava também a concepção pagã, que, como demonstrada pelo ceticismo dos gregos em Atenas, quando Paulo fala da ressurreição, negava qualquer ressurreição dos corpos considerados como prisão do espírito, cuja libertação consistia precisamente no destacar-se da matéria. Jesus transmite a verdade sobre a criação do homem, que no início era coisa muito boa, e que, embora corrompida, a criação não é destruída, porém, pelo pecado. Também o corpo, juntamente com o espírito, é chamado à vida eterna pela ressurreição. Virá a hora em que todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, quantos tiverem feito o bem, para uma ressurreição da vida, e quantos tiverem feito o mal, para uma ressurreição de condenação. E Jesus faz esta revelação antecipando o cumprimento da sua ressurreição, pois não haveria ressurreição dos mortos sem a sua própria ressurreição, morte e ressurreição. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De fato, se por um homem veio a morte, é também por um homem que virá a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Estas são palavras confortadoras para nós, especialmente em um mundo que exalta a vida somente quando ela é bela e feliz, mas não sabe dar sentido à fragilidade e às fraquezas, e repele o pensamento da morte, que permanece uma tragédia rejeitada. A Igreja repete hoje as palavras de São Paulo: não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Spe Salvi, aprofunda ainda mais este fundamento da nossa esperança na fé, quando afirma que a fé não é só uma inclinação pessoal para realidades que hão de vir, mas estão ainda totalmente ausentes. Ela, ao invés, nos dá, já agora, algo. Dá-nos algo da realidade esperada. E esta realidade presente constitui para nós uma prova das coisas que ainda não se veem. Ela atrai o futuro para dentro do presente, de modo que aquele já não é o puro ainda não. O fato de este futuro existir muda o presente. O presente é tocado pela realidade futura, e assim as coisas futuras derramam-se naquelas presentes, e as presentes nas futuras. Diante dessas reflexões, sentimos também arder em nós o coração, porque percebemos a grandeza da nossa vocação como seguidores de Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Mas, para que estes pensamentos não sejam dispersos pelas vicissitudes de todos os dias,
mas alimentem em nós o significado que possuem, é importante cultivar o exercício da esperança, como o próprio Papa Bento XVI nos ensinou a fazer. Na encíclica mencionada, o Pontífice indica os lugares de aprendizado e de exercício da esperança. Em primeiro lugar, a oração como ocasião para o diálogo com Deus, mesmo quando todos os outros diálogos sejam interrompidos. Uma vez que o sofrimento é uma parte inevitável da experiência humana, devemos exercitar-nos para unir os sofrimentos que não podem ser eliminados àquele de Cristo, para receber dele a consolação prometida. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Trata-se da oferta que fazemos da nossa vida com a de Cristo, tal como acontece nos sinais da celebração eucarística, quando colocamos no cálice do sangue de Cristo também as nossas dores, para que possam ser ofertas agradáveis ao Pai para a nossa salvação. O pensamento do juízo final, com o qual Deus fará justiça dos sofrimentos recebidos, é uma outra fonte de consolação que nos torna suportável a condição terrena, justamente porque tal condição, com os seus sofrimentos, é apenas transitória, na esperança da restauração final do projeto de amor de Deus. Estas são indicações valiosas que devemos seguir se queremos perseverar no seguimento de Cristo. De fato, como Jesus descreveu na parábola do semeador, não é suficiente acolher a semente da palavra de Deus no terreno de nossa vida de fiéis, mas é necessário limpar o terreno dos obstáculos para a sua maturação. Caso contrário, tão logo chega a tribulação ou a perseguição, a semente se perde. E hoje, como conhecemos e experimentamos, não faltam as tribulações e perseguições, mesmo no campo da missão educativa realizada pela Igreja. O secularismo, o individualismo e o relativismo moral comprometem as nossas instituições para levar-nos a perder a identidade cristã. É por isso que devemos reforçar a nossa fé e a nossa esperança para testemunhar o amor de Cristo, que se sacrificou para trazer o feliz anúncio a todos os povos. Também nós devemos manter vivo este testemunho em meio aos ventos que agitam, mas não podem afundar a barca de Pedro. Evitemos assim tanto a mundanização quanto o fechamento defensivo das nossas instituições, para abrir-nos a um diálogo sereno com os desafios de nosso tempo, como sugere o Papa Francisco na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium. Mas isto é possível somente se jamais deixamos de vigiar sobre nós mesmos e de manter-nos unidos com a fonte da nossa esperança, que é Cristo Jesus. Estamos fazendo isto hoje, nesta Eucaristia que celebramos, na qual a Palavra de Deus aquece os nossos corações e a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo nutre o nosso espírito para nos fazer superar a nossa fragilidade. Maria Santíssima, Mãe da Igreja e sede da sabedoria,
interceda por nós como fez em Caná da Galileia, de modo que não nos venha a faltar o bom vinho da esperança, que torna suportável os sofrimentos e nos dá força para o testemunho da caridade no campo da educação. Amém. Rivolgiamo la nostra fervida preghiera a Dio Padre, che vuole la salvezza di tutti gli uomini, chiamandoli alla conoscenza della verità. Pela Santa Igreja de Deus, para que Ele a proteja e sustente em meio às provocações e perseguições que enfrentam em tantos lugares no mundo. Pelo Papa Francisco, por todos os bispos e padres, para que, fortalecidos pelo Espírito, em tudo deem testemunho da fé e manifestem a misericórdia de Deus. Pelos cristãos leigos e leigas, para que sejam abençoados e com seu trabalho na sociedade participem efetivamente da construção do reino de Deus no mundo. Pela Universidade Católica, organismo da Igreja no mundo da cultura, que seja cada vez mais espaço privilegiado do diálogo entre ciência e fé, bem como lugar da evangelização da cultura. Por todos os professores, gestores, alunos e membros da comunidade universitária da PUC Campinas, para que o estudo e aprofundamento do pensamento da Igreja acerca da educação superior católica, como realizados nesses dias, frutifiquem na vida acadêmica, nos campos da pesquisa, do ensino e da extensão. Por todas as pessoas que sofrem, os refugiados, expatriados, empobrecidos, perseguidos, os que vivem em lugares de conflitos bélicos e guerras ao redor do mundo, para que contem sempre com a solicitude, a presença e a caridade da Igreja de Jesus Cristo em suas necessidades. Todos os falecidos da nossa comunidade universitária, para que o Pai misericordioso os acolha. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa, tu che infondi in noi una fiducia filiale nel tuo amore di Padre. Donaci di ottenere con pienezza ciò che chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
beati fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della passione dei santi martiri vietnamiti. Dona anche noi, fra le avversità del mondo, la grazia di una fortezza intrepida e trasformaci in offerta a te gradita, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, i santi martiri vietnamiti hanno reso gloria al tuo nome, ne hanno testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a risantificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cena allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie per la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santi Andrea Dumlac, i compagni e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che nella celebrazione dei santi martiri Andrea e compagni ci hai nutriti dell'unico pane eucaristico, concedici di perseverare unanime nella tua carità per ottenere il premio eterno riservato a quanti soffrono per la fede. Per Cristo nostro Signore. Bom dia a todos. Inicio com um agradecimento. Inizio con il ringraziamento. Um agradecimento especial para a Catedral. Un ringraziamento speciale al parroco di questa cattedrale. E pelo acolhimento, né, a toda a comunidade universitária nesse dia de hoje, nessa magnífica celebração. Per l'accoglienza a tutta la comunità universitaria in quest'oggi, in questa bellissima celebrazione. E também ao maestro Cleiton e o coro, que tanto tem nos acompanhado em momentos importantes da universidade. Ringraziamento anche al maestro Clayton e a tutti i membri del coro dell'Arcidiocesi di Campinas per la presenza e per i canti. A Monsenhor José Eduardo Meschiati, administrador diocesano, presidente da Sociedade Mantenedora. Al Monsignore José Eduardo Meschiati, amministratore arcidiocesano e presidente della Società Mantenedora della Pontificia Università Cattolica. E pelo apoio que tem dado à universidade e especialmente a esse evento. Grazie dell'appoggio e della presenza in questo evento. Ao coordenador do Núcleo de Prefeitura, cônjuge José Luiz Araújo, juntamente com o Núcleo, agradecimentos pela organização do evento e pelo trabalho desenvolvido nesses dias. Al coordinatore del Nucleo di Fede e Cultura, così come a tutti i membri di questo nucleo, per l'impegno nella realizzazione di questo colloquio. Um agradecimento agora à Sua Eminência, Cardeal Giuseppe Versaldi. Un ringraziamento adesso all'eminentissimo signor Cardinale Giuseppe Versaldi E ao Reverendíssimo Monsenhor Francisco Máximo Pepe. e al Monsignore Francesco Massimo Pepe. Eminência, permita-me citar um poeta brasileiro, Mário Quintana. Eminenza, mi permetta di citare un poeta brasiliano, Mário Quintana, Trecho de de seus poemas, un verso dei suoi poemi que diz: na convivência o tempo não é importante. alla convivenza il tempo non è importante. Se for um minuto, Se un minuto, se for uma hora, se un'ora, se for uma vida. se una vita, Importa quello che importa é o que ficou deste minuto, desta hora e desta vida. è quello che è rimasto da questo minuto, da questa ora, da questa vita. Eminência, nesses dias de convivência com a comunidade da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Eminenza, in questi giorni di convivenza con la comunità della Pontificia Università Cattolica di Campinas, muito Vossa Eminência nos marcou. lei ci ha positivamente marcato in questi giorni com aquilo que ficou das suas duas conferências no colóquio con quello che ci è rimasto dalle sue due conferenze
durante il colloquio, esta necessidade de aproximarmos razão e fé, questa necessità di avvicinare ragione e fede por meio de intenso diálogo, per mezzo di un intenso dialogo, e a importância da pedagogia evangélica e l'importanza della pedagogia evangelica para orientar a todos aqueles educadores per l'orientamento degli educatori e aqueles que cuidam da formação dos nossos jovens na universidade, na nossa cidade, no mundo de hoje. e tutti quanti se ne prendono cura dell'educazione all'università e nella società, revelando a beleza da mensagem de Jesus Cristo rivelando così la bellezza del messaggio di Gesù Cristo e a importância da evangelização da cultura. e l'importanza dell'evangelizzazione della cultura. Ficou também, Eminência, nesta convivência, todo o carinho e afeto que o senhor dispensou na visita à universidade, o contato com os professores, alunos e Sim. pacientes do hospital, das nossas clínicas de fisioterapia, enfim, tudo aquilo que foi objeto do encontro, né, da nossa universidade com Vossa Eminência. C'è rimasto anche la tenerezza, l'amore dalla sua persona nei confronti di tutti quanti lavorano all'università, all'ospedale, a tutti gli organi dell'università. Fica então um abraço fraterno e carinhoso de toda a comunidade da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nosso muito obrigado, de coração. Riceva il nostro abbraccio, il nostro grazie. Signore sia con voi. Con tutto il cuore invoco su di voi, su tutti noi, la benedizione del Signore. De todo o coração invoco sobre todos vós, sobre todos nós, a bênção de Deus. Come ho già detto, è anche la benedizione di Papa Francesco. Como já disse, é também a bênção da parte do Papa Francisco. E con questa benedizione anche il mio più vivo ringraziamento e compiacimento per quanto ho visto in questa realtà della Pontificia Università Cattolica di Campinas. E com esta bênção, o meu vivo agradecimento por tudo aquilo que vi, que experimentei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas nesses dias. Ci siamo scambiati le idee, le esperienze, le motivazioni, le intenzioni. Compartilhamos as ideias, as experiências, as motivações. Ringrazio allora soprattutto il Rettore Magnifico per la squisita ospitalità. Agradeço de modo especial o magnífico reitor pela especial hospitalidade. I suoi più stretti collaboratori, Aos seus imediatos colaboradores, la Chiesa locale nella persona dell'amministrazione dell'Arcidiocesi, a igreja local, na pessoa do administrador da arquidiocese, i confratelli della Regione qui rappresentati, ma che ho incontrato anche prima e anche nei giorni a venire, aos irmãos que eu encontrei da região, aqueles que eu encontrei antes nestes dias. Camminiamo allora tutti insieme nell'unità della Chiesa, guidati dall'ispirato magistero di Papa Francesco per essere nel mondo
testimoni del Vangelo e della carità che viene da Dio. Caminhemos todos juntos na unidade da Igreja, inspirados pelo magistério do Papa Francisco. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace.